pouquinho ele. Oi? Aí, fica à vontade, eu amo você. Bom dia! Vocês estão bem? E o yakisoba ontem foi bom? Foi maravilhoso, né, gente? Quem estava lá? Gente, que coisa linda! Eu fiquei muito feliz. Obrigada, amor. Hoje foi alguém mais assim, né? Ai, meu Deus. Alguém andou colocando aí, não sei porquê, alguma coisa lá no Instagram, Davi Golias. Mas, né? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que tempo maravilhoso. Me sinto em casa, me sinto em família. E eu fico muito feliz pelas oportunidades que Deus me concede de ver algumas coisas, né? E Deus está me dando a graça, o privilégio de ver o que Ele está fazendo aqui com vocês, né? Vocês estão entrando em algo novo de Deus, né? Algo que foi profetizado, algo que foi falado, algo que acredito que foi gerado em oração e rompeu, chegou, né? E eu estava lá ontem com vocês, né? E o pastor Michael estava falando para mim que vocês estão saindo de 500 metros para 15 mil. Gente, essa proporção, ela é celestial, tá? É assim, porque eu sempre digo que Deus, Ele é exageradamente grande, né? Então, quando você pensa em algo grande, Deus está pensando em algo muito maior, né? E eu vejo a mão de Deus nisso. Acredito que aquele lugar, eles estavam contando para mim um pouco do histórico, é um lugar literalmente que estava escondido e guardado para vocês, né? E quando eu me vi ali, eu disse, meu Deus, eles estão aqui. E eu sei que... E eu só me lembrava, sabe do quê? Quando Deus tirou o povo e levou para a terra prometida, né? Só me vinha isso no coração, né? Deus dizendo, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, né? Eu vou levar vocês para um lugar maior, para coisas maiores. E é interessante que Deus, Ele disse, eu tenho dado a vocês essa terra. Mas quando o povo chegou na terra, haviam desafios. Não é isso? Haviam gigantes, haviam inimigos que precisavam ser colocados para fora da terra. Então, não é porque Deus disse, dei a vocês, que significa que, ok, Senhor, agora eu vou me sentar, vou me deitar numa rede e vou tomar suco de laranja, ou lá no Nordeste a gente vai tomar água de coco, porque o Senhor vai fazer tudo. Não, uma parte é dele e outra parte é nossa. Amém? E essa madrugada Deus me acordou e me deu um texto. E Ele me falou, fala isso para eles. Fala isso para eles. Porque na terra vocês já entraram. E muitos desafios vocês têm pela frente. Porque eu acredito que todos vocês já perceberam, tudo ali é muito grande, né? Tudo ali é muito grande. E se tem uma coisa que vocês vão ter que se acostumar a ouvir, é com a cifra de milhões. Né? Vocês não vão mais se assustar, né? Vocês vão entrar num tempo de muitos orçamentos, de muitos gastos, de muitas empreitadas, mas não se esqueçam, vocês não estão sozinhos. Foi Deus quem os levou para lá. Amém? E a palavra que Ele colocou no meu coração para falar para vocês, Verbo da Vida Arujá, nesta manhã, está em Gênesis capítulo 11, versículos 5 e 6. Diz assim, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Esse mesmo texto, na versão atualizada, revista, diz assim, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição
para tudo o que intentam fazer. Se você ler o contexto, o povo de Deus, ele estava em desobediência. Quando Deus havia dito, se espalhem, eles resolveram se juntar todos num lugar só e construir uma torre enorme. A ideia deles era um arranha-céu, algo que toque o céu. E Deus olhou para o que eles estavam fazendo e ele disse, epa, eu vou ter que intervir nesse negócio. O povo é um, o coração é um. Eles falam todos a mesma coisa. E não vai haver restrição para tudo o que eles intentarem fazer. E sabe o que me deixa maravilhada nesse texto? Gente, é que unidade funciona. Unidade estava funcionando até para a desobediência. Porque eles estavam unidos, porque eles tinham um só propósito, porque eles tinham um só coração, porque eles tinham uma só linguagem. Mesmo em desobediência, eles estavam alcançando êxito, sucesso naquilo que eles estavam fazendo. E Deus teve que entrar em cena e parar o jogo, porque eles iam conseguir fazer aquilo. E qual é a palavra de Deus para vocês? Unidade funciona. Não importam os desafios, não importa o tamanho da obra, não importa o tamanho do orçamento, não importa quantos zeros tem nas cifras, unidade funciona. É na unidade que Deus envia a sua bênção. Vocês vão viver muitos momentos sobrenaturais. Mas Deus, ele só consegue se mover no meio do povo com o seu sobrenatural, quando o coração é um, quando a linguagem é uma. Amém? Então, não vai haver restrição para vocês. Enquanto o coração de vocês for um, enquanto vocês estiverem unidos nesse mesmo propósito, enquanto vocês estiverem motivados, enquanto vocês estiverem alegres com a nova casa, com o novo lugar, com o novo tempo, com a nova obra, Deus vai estar se movendo entre vocês. Amém? Virão recursos de dentro, virão recursos de fora, virão recursos de onde vocês nem imaginam, mas eles virão. Porque não vai haver restrição para tudo que vocês intentarem fazer. Esta é a palavra do Senhor para vocês, para este tempo. Não vai haver restrição. Portas se abrirão, favor, graça, de onde vocês não imaginam. Virão. Aleluia. Alguns serão protagonistas, alguns vão aparecer e outros não. Mas todos vocês são importantes nessa causa. Todos vocês são importantes. Amém? Sempre será assim, gente. Sempre vai ter aquele que pega o microfone, sempre vai ter aquele que aparece, sempre vai ter aquele que dá o tom. Sempre vai ter uma equipe que lidera, mas ninguém consegue fazer nada sozinho. Todos vocês são importantes nesta obra. Os visíveis e os anônimos. Amém? Sabendo de uma coisa, ninguém é anônimo para Deus. Amém? Você pode não aparecer numa foto de Instagram, mas lembra, ninguém é anônimo para Deus. E eu fiquei tão maravilhada ontem, porque a gente ficou quase até o final. E eu imagino, gente, a gente vive realidade de igreja também. E a gente sabe as demandas de um evento, né? O que aparece, aliás, os bastidores são muito maiores do que aquilo que aparece, né? E eu acho legal, gente, quando eu fico olhando os bastidores. Porque terminou tudo, a festa estava linda, lotada, gente comendo, gente pegando e levando para casa, mas um ambiente bem lotado. E quando terminou, aí começa, né? O trabalho de formiguinha. Recolher cadeiras, recolher mesas,
lá vem a irmã com um saco de lixo, né, recolhendo tudo. Gente, isso é maravilhoso demais. Eu chamo os conquistadores anônimos, né? Talvez seu nome não apareça assim, mas lembra, Deus está olhando para o seu coração e você é parte disso. Ainda que o seu trabalho seja um trabalho de bastidor, mas o seu trabalho é essencial para o sucesso dessa obra. Amém? É essencial. Toda vez que eu vejo isso, eu só lembro do trabalho de equipe da Fórmula 1. Quem aparece, né, na mídia, quem aparece nas telas, quem aparece levantando aquela taça gigante? O piloto. O piloto. Mas ali não é a vitória só de uma pessoa. E eu acho muito legal, gente, quando o piloto para, tem um pit stop, né? E ali estão pessoas que são de suma importância para a vitória daquela equipe, para a vitória daquele piloto. Mas vocês já perceberam, e são pessoas importantes ali. Nós temos engenheiros, temos mecânicos, gente gabaritada, mas todos eles estão vestidos da mesma forma, todos eles estão com capacete, ninguém sabe quem é João, quem é Carlos, ninguém sabe, mas eles são de suma importância. O que troca o pneu. E aquele, gente, que está só para desparafusar e parafusar. Você já imaginou um campeonato dependendo de uma pessoa que só desparafusa e parafusa? E ninguém sabe quem é ele. Mas ele é de suma importância para a vitória daquele piloto. Então, eu queria dizer para vocês, se envolvam em tudo. Continuem se envolvendo. Continuem com essa garra, com esse amor. Quando o pastor de vocês subir aqui e começar a colocar, porque vai ser por etapa, né? Vai ser por etapa. Então, quando ele colocar aqui, gente, nós vamos fazer isso agora. Primeiro, não se assustem com as cifras. Deus já sabia. Ele é dono do ouro e da prata. E sabe, e esse é um tempo aprazível para Deus fazer muita gente da igreja prosperar. Amém? Porque onde estão os recursos, gente? Não é a Coca-Cola nem a Brahma que vai patrocinar o reino de Deus. Somos nós, o povo dele. Amém? Então o que ele faz? Ele nos abençoa, ele nos prospera, ele faz recursos chegar na nossa mão. Para quê? Para que o reino cresça, para que o reino avance. Então esse é um tempo aprazível para muita gente crescer e prosperar. Mas lembra, tem um propósito para isso. Tem um propósito para isso. Amém? Então, peguem junto mesmo e lembra dessa palavra para cada desafio que se levantar. Não muda a confissão. Ai, meu Deus, mas é difícil. Ai, meu Deus, mas é caro. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Não. O povo tinha a mesma linguagem. E o coração era um. Esse é o segredo para todo o sucesso de vocês. Em cada demanda que se levantar para essa obra. A unidade de vocês. Amém? Era isso. Muito bem, agora vamos para a família. O pessoal da mídia me perguntou, Zu, qual é o tema de hoje? Eu disse, família, parte 2. Quem estava aqui quinta-feira? Legal. Deixa eu tomar água, gente, que eu me empolgo e esqueço de tomar água. E nós falamos, queridos, que família é a ideia de Deus e Deus não jogou família no nosso colo, né? Tipo assim, ele criou família e disse, toma, se vira. Não, Deus não fez isso. Deus, ele criou família e como um bom criador, como um bom construtor, ele deixou o manual de família. Amém? E na Bíblia, na palavra de Deus, nós temos todas as instruções para a gente acertar em família. Para a gente viver bem nesse projeto lindo de Deus chamado família. E na Bíblia existem instruções para as 4 vias de relacionamento que nós temos dentro de uma casa. Da esposa para o marido, do marido para a esposa, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais. E nós falamos um pouquinho na quinta-feira
dos filhos para com os pais, ok? Não foi isso? Quem já fez alguma coisa diferente de quinta-feira para cá? Ei! Quem ligou para papai e para mamãe? Então, hoje, nesta manhã, a gente vai seguir com o assunto, mas a gente vai falar um pouquinho agora na vertente dos pais para os filhos. Ok? Pais para os filhos. Se você não estava aqui na quinta-feira, acredito que está no YouTube, né? Fica gravado. Então, você pega a mensagem de quinta-feira, que foi dos filhos para os pais, e nesta manhã a gente vai dar continuidade falando um pouco dos pais para os filhos, ok? Então, vamos lá. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, está escrito o seguinte, Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, quem é papai e mamãe aqui? Então, diga assim, quando eu ler e vós, pais, você vai dizer, está falando comigo. Tá certo? E vós, pais. Está falando comigo. Muito bem. Quem tem filho ainda pequeno ou adolescente? Ok. Aí vocês agora vão falar mais forte ainda quando eu disser, e vós, pais, tá bom? E vós, pais. Está falando comigo. Muito bem. Não, então ouçam que Deus está falando com você. Não provoqueis vossos filhos a ira. Mas criai-os. Criai-os. Criar como? Na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, que responsabilidade de criar filhos é do papai e da mamãe. Amém? Não é da babá, não é da vovó, não é da titia, ainda que eu entendo que uma rede de apoio é maravilhosa, mas criar, educar é algo que nós, como pai e mãe, não podemos delargar. Porque às vezes as pessoas delegam, mas existem aquelas que delargam, né? Não podemos delargar, não podemos soltar. Criação de filhos é responsabilidade nossa, de quem gerou, de quem trouxe ao mundo, ok? Então, nós temos aqui algumas instruções. Crie seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, queridos, é nossa responsabilidade criar, é nossa responsabilidade ensinar, educar. A família é a primeira escola por onde um ser humano passa. Amém? Antes da criança ir para uma escola, a primeira escolinha dela é dentro de casa, é com o papai e com a mamãe. E eu entendo que para nós podermos dar uma boa educação para os nossos filhos, nós precisamos de pelo menos duas coisas. Duas. São essenciais. Tempo e exemplo. Tempo e exemplo. Ok? Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que caminho é este? O caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho. Esse texto está falando da nossa presença com os nossos filhos. Porque a Bíblia não diz, ensina a criança o caminho. Ó, meu filho, vá por ali, viu? Vá por ali. Não. A instrução da palavra de Deus é, ensina a criança no caminho. Significa o quê? Que nós estamos com eles. Ok? Nós estamos na jornada junto com eles. Então, queridos, isso fala da nossa presença junto dos nossos filhos. Um outro texto que eu acho muito legal é o que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, quando a palavra diz assim, Deus dizendo, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás
assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então Deus disse, olha, é você quem vai ensinar ao seu filho a palavra que você já tem. O que você já conhece da palavra, você agora vai passar para o seu filho. Mas eu acho interessante que Deus disse, a palavra que está no teu coração. Deus não disse a palavra que está na tua cabeça, a palavra que você já decorou, a palavra que seus tic-tecos já conhecem. Não. É a palavra que já desceu para o teu coração. E sabe, gente, eu faço diferença entre palavra na cabeça e palavra no coração. Palavra na cabeça é puro conhecimento. Quando ela desce para o nosso coração, significa que ela já está envolvida com a nossa vida. É algo que ninguém mais arranca, desceu. Agora eu vivo a palavra de Deus. E é esta palavra que Deus diz, ei, essa palavra que está em você, que você vive, que você pratica, que você não precisa mais correr na sua Bíblia para ver qual é o capítulo, qual é o versículo, ela está dentro de você. Essa palavra você vai ensinar ao seu filho. Aí, queridos, a Bíblia está falando de exemplo. Amém? Quantos sabem que crianças nascem com 2 pares de antenas? Eles podem até não falar ainda, mas eles percebem as coisas. E como elas pegam as coisas pelo modelo, pelo exemplo. E a palavra de Deus diz, você vai ensinar a sua criança ao deitar, ao levantar, na hora da mesa, andando pelo caminho. Você acha que quando Deus disse isso, Ele estava pensando em você correndo atrás do seu filho com a Bíblia? Vem cá, meu filho, vem cá. Olha, vamos parar aqui um pouquinho. Deixa eu te mostrar o que diz aqui, olha. Em Efésios está dizendo, não é você correndo atrás do seu filho com Bíblia, não. É você sendo a Bíblia do lado dele. Vivendo a palavra. Vivendo a palavra. E com isso você vai ensinando. Então, quantos sabem que a gente precisa de tempo para isso? Tempo com os nossos filhos, amém? E existem alguns posicionamentos que são muito necessários na vida dos pais. Eu digo pai e mãe, para a gente poder ter sucesso nessa questão de criar os nossos filhos. Pai e mãe precisam estar sintonizados na criação dos filhos. Pai e mãe precisam estar em concordância com a criação dos filhos. E existem alguns posicionamentos que pai e mãe precisam ter desde cedo para ter sucesso nessa jornada com os filhos. Porque, queridos, quando nós nos casamos, começamos nós dois. Não é isso? Na maioria das vezes, né? Eu comecei sozinha com Eli. Meu filho não. Meu filho já começou com a Camila e a Alice. Não deu tempo de eu falar isso para vocês na quinta-feira, mas a Alice, a minha neta primogênita, ela é neta do coração. Quando o Lucas se casou com a Camila, ela já tinha Alice. Então, nós ganhamos um presente duplo de Deus. Nós ganhamos uma nora, que é como uma filha, e nós ganhamos uma neta. Amém? Quando o Lucas se casou com a Alice, aliás, com a Camila, a Alice tinha 5 aninhos de idade. 5 aninhos. E eu louvei a Deus e disse, uau, vai dar tempo dele ser pai dela. Né? E, gente, é pai e filha mesmo. E sabe? E não há diferença entre essa coisa de filhos do coração e filhos da barriga. O amor é o mesmo. O amor é o mesmo. E algumas pessoas perguntam, mas o Leica, ficou tudo bem para vocês? Você é um filho solteiro, começando a vida, casar com uma moça que já tinha uma filha, e por que não ficaria? Às vezes, queridos, nós somos preconceituosos. Somos nós mesmos que levantamos paredes de preconceito. Eu não julgava aquela moça pelo passado dela, porque ela foi uma mãe solteira. Sabe quando o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, a ninguém mais eu julgo pelo passado? Isso tem que ser uma prática na nossa vivência mesmo.
eu preciso olhar para a pessoa que ela é hoje. Preciso olhar para a vida dela hoje, para os frutos que ela dá hoje. Amém? E quando nós observávamos, porque a gente observa muito, quando a gente observava a vida daquela moça na igreja, pense, como eu queria essa moça para ser esposa do meu filho. Íntegra, correta, apaixonada por Jesus, quietinha na dela, no tempo que ela nasceu de novo. Sabe quando você vê que alguém nasceu de novo de verdade? Não se insinuava para nenhum homem, para nenhum rapaz, vivendo uma vida santa, ela e Deus, enfrentando uma família que odiava a crente e levando a Alice sozinha para a igreja. O Lucas primeiro foi para Alice o tio, né? Porque quando ela chegou na igreja, eu não sei nem por que eu estou entrando nessa área, mas tudo bem. Quando, deve estar servindo para alguém. Quando ela chegou na nossa igreja, a Alice era uma bebezinha. E eu lembro da Alice com 2 aninhos de idade no departamento infantil. E o Lucas, ele é conhecido pelas crianças como tio Lucas. Então, as crianças, ele é muito bagunceiro, gente. Então, as crianças amam ele. E aí ela entrava, quando ela ia buscar a Alice no departamento infantil, o Lucas foi sempre muito envolvido com louvor. Aí ela entrava correndo na igreja, tiuca, tiuca, tiuca. E depois, quando eu lembro disso, eu disse, meu Deus, mal sabia ela que estava correndo para os braços do pai dela, né? E eu lembro que quando o Lucas se casou com a Camila, eles moravam nos Estados Unidos, eles estavam com 1 mês de casados, e a igreja onde eles congregavam fez um jantar para casais, e chamou um pastor de Miami. Então, aquele pastor não conhecia Lucas, Camila, na história deles, não conhecia nada. Não conhecia muita gente ali da igreja, conhecia os pastores. E no meio da ministração, aquele pastor parou e ele disse, eu tenho uma palavra de Deus para um homem aqui. Você é pai, mas você não é pai biológico. Tem alguém aqui nessa condição? Gente, só tinha meu filho. Aí ele levantou a mão e o pastor o chamou à frente. E ele foi à frente com a Camila. E aí aquele pastor disse para ele, você sabe que Jesus não foi o pai biológico de José? Aliás, vamos voltar a fita. Você sabe que José não foi o pai biológico de Jesus? Aí ele, sim. Mas José foi o homem que Deus escolheu para ser o pai de Jesus. E esta é a palavra de Deus para você hoje. Você não é o pai biológico desta criança, mas você é o homem que Deus escolheu para ser o pai dela. E você vai guiá-la, e você vai criá-la, e você vai ajudá-la a descobrir o propósito para o qual ela nasceu. E é maravilhoso, gente. É bom demais cumprir os planos de Deus. Lucas é um profeta. E sabe que Alice tem um chamado profético? Alice já viu Jesus. Alice, às vezes a gente acorda madrugada, às vezes eu vou passar um tempo com eles. Estava lá em Campina Grande quando a Rebeca nasceu. E eu acordei madrugada e alguém estava... O que é isso? O que é isso? O apartamento todo no escuro. Quando eu levanto, vou na sala, está lá a Alice, sentada no chão da sala, orando em línguas. Sozinha. Sozinha. Ela ama adorar o Senhor junto com o pai, junto com as irmãs, com a irmã. Então, gente, saber que nós estamos nesta terra, dentro, no centro da vontade de Deus, é maravilhoso, sabe? E muitas vezes, para viver isso, a gente tem que se despir de preconceitos.
A gente tem que parar de rotular pessoas. Amém? Deus, Ele faz literalmente novas todas as coisas. Amém? Então, criar filhos é responsabilidade nossa. E como pai e mãe, nós precisamos nos posicionar. E a primeira coisa que eu entendo, se você quer ter sucesso na criação dos seus filhos, diz respeito primeiramente a você cuidar do seu casamento. Cuidar do seu próprio relacionamento conjugal. Por quê? Porque, queridos, crianças que crescem num lar onde elas percebem que papai e mamãe se amam, que papai e mamãe namoram, que papai e mamãe se curtem, elas crescem seguras emocionalmente. É um ambiente de segurança para elas. Um ambiente de paz para uma criança, isso traz segurança emocional para ela. Os adultos não se dão conta do estrago que acontece no coração de uma criança quando vem pai e mãe gritando um com o outro, batendo boca um com o outro, ou o pai para um canto, a mãe para o outro, os dois não se falam. Vocês acham que as crianças não percebem o ambiente da casa? Elas percebem. E elas começam a se sentir inseguras. E elas começam a viver com medo. Por quê? Porque existe uma ameaça. A qualquer momento meu pai pode ir embora. Não deixa meu pai ir embora. Não deixa minha mãe ir embora. Você sabe o que é uma criança crescer com esse sentimento? Então, a primeira coisa é fortalecer o seu relacionamento conjugal. Amém? Queridos, existem muitos casais que enquanto estavam só os dois, eles se curtiam, eles tinham tempo um para o outro, eles namoravam, eles passeavam, eles tinham programações só para eles, mas depois que os filhos chegaram, eles se perderam no meio do caminho. E sabe, Deus não projetou filhos para fazer com que o nosso casamento ficasse sem graça. Como diz lá no Nordeste, xoxo. Não. Outra coisa, não mude as prioridades. Eu sei que nós amamos os nossos filhos de paixão e nós somos capazes de fazer qualquer sacrifício por eles. Mas lembra, quando nós firmamos aliança um dia, quando nós dissemos sim, foi um para o outro. Começamos só nós dois. E a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o início. Então, lá no final, vamos estar só nós dois. A casa de quem tem um filho vai ficar vazia. A casa que tem 5 também vai ficar vazia. Porque esse é o ciclo da vida. A Bíblia diz que filhos foram projetados por Deus como flechas na aljava do valente. E flecha, queridos, não é objeto de decoração. Flechas foram projetadas para serem lançadas, para serem atiradas. Então, os nossos filhos chegam, a gente fica babando, a gente se apaixona, a gente curte, mas lembra, eles não estarão para sempre com a gente. Vai chegar uma hora que eles, E eu sei que, quando eles são pequenininhos, eles dizem, mamãe, eu nunca vou te deixar. Né? E os pais das meninas, então? Né? Papai, você é meu amor. Quando elas vêm com aquela mãozinha pequenininha e pega no rosto do pai assim, meu Deus, o pai fica todo bobo. Papai, você é meu namorado. Papai, eu te amo. Papai, você é meu amor. Aliás, tem homem que depois que foi pai de menina, ele está amando a matéria de escatologia, porque as pessoas falando, Jesus está vindo, Jesus está voltando, a igreja vai ser arrebatada. É isso mesmo, nós somos a geração do arrebatamento, é isso mesmo. Porque ele não consegue conceber a ideia de entregar a princesinha dele para um marmanjo. Né? Mas é melhor você se preparar por dentro para isso. Porque quando as crianças dizem, eu nunca vou te deixar, eles não estão mentindo. Eles estão falando a sinceridade do coraçãozinho deles. Nós somos o primeiro amor dos nossos filhos. Somos o primeiro tipo de amor que eles conhecem.
Só que eles são muito pequenininhos para entenderem que a vida é feita de estações. E que vai chegar um tempo na vida deles que o que aconteceu com a gente vai acontecer com eles também. Eles vão olhar para o lado, eles vão crescer, vão olhar para o lado e vão dizer, que interessante. Gostei. Aí, de repente, o coração vai fazer tum, 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 por alguém. E eles vão chegar para a gente e vão dizer, papai, mamãe, te amo muito, mas ó, tchau. E é neste momento que não podem ficar dois estranhos dentro de casa. Amém? Então, não troca a prioridade. Não coloca filhos no eixo do seu casamento. O eixo são vocês dois. Amém? Filhos, eles chegam e agregam e fazem parte da nossa família, mas eles não são o eixo. Amém? Mamãe, pelo amor de Deus, não esquece que você é esposa. Porque tem tanta mulher que está tão embevecida com a maternidade que tudo é para os filhos. Ai, meu filho, minha filha, sabe, vive em função dos filhos, mas esqueceu que tem um marido. Não esquece disso. Quando o maridão chegar em casa, mostra para ele que você está sabendo que ele chegou em casa. Amém? A gente brinca dizendo que tem esposas que... Vocês sabem que tem mulher que tem ciúmes do marido brincando com o cachorro? Porque elas observam assim o marido brincando com o totó e o marido ri, brinca e faz cosquinha na barriga do cachorro e fica um tempo ali brincando com o cachorro. Aí ela olha, você é tão bem-humorado com o cachorro. Eu queria só um pouco desse sorriso que você dá para o totó. Mas, filha, você já observou como o seu cachorro recebe o seu marido? Desculpa aí, né? Quem tem cachorro em casa aqui? Vocês já viram que toda vez a gente pode sair 10 vezes. 10 vezes a gente volta e ele faz festa? Não é assim? Os cachorros celebram a nossa volta para casa. Eles pulam, eles abanam o rabinho, né? Eles demonstram alegria pelo nosso retorno para casa. Mas existem maridos que quando voltam para casa, ele voltando de uma vassoura, é a mesma coisa. Ninguém notou, ninguém viu, ninguém parou para dar atenção. Então, gente, a gente precisa cultivar essa atenção, esse carinho, um para com o outro. Amém? Filha, se você está cozinhando uma galinha, deixa o pedaço melhor para o maridão. Amém? Ah, mas meus filhos gostam do peito. E o seu marido também? Ou você esconde o peito, ou você compra um frango e mais um peito. Mas não deixa seu marido sem peito. Né? O que é isso? Prioridade. Prioridade. Primeiro vem ele. Meninas, digo assim, primeiro, meu marido. Ó, você está falando a verdade, está falando pela fé. Aí tem um pastor que ele brinca dizendo que no dia que o marido sabe que a esposa está fazendo aquela galinha com batata, com caldo, né? O marido sai correndo para almoçar em casa, mas não é por causa do tempero dela. É porque ele sabe que se demorar muito, ele só vai encontrar pé e pescoço, né? Porque a garotada já comeu tudo. Então não faz isso. Se você tiver que escolher, deixa o melhor pedaço para ele. Ok? Então, não troca a prioridade. Deixa o relacionamento de vocês no centro. Ok? Ah, mas meu filho não vai crescer traumatizado. Vai não. Te asseguro que não vai. Vai fazer um bem enorme para eles. Observar vocês dois e verem que vocês estão bem. Amém? Uma outra coisa, queridos. Precisa haver concordância entre pai e mãe. Lembra que a palavra de Deus diz que nós devemos criar os nossos filhos
com disciplina. Amém? E disciplina é um ato de amor. Tá? A gente não tem tempo para ler vários textos aqui, mas Provérbios está recheado de textos falando sobre como se deve criar filhos. E um deles diz que disciplina é um ato de amor. Também diz que quem ama seu filho, o disciplina cedo. Cedo. Quando é que começa a disciplina? Desde cedo, desde pequenininho. Amém? Existem muitos pais querendo colocar disciplina hoje nos filhos quando eles estão adolescentes. E estão enfrentando uma verdadeira guerra dentro de casa. Porque isso é algo que se começa desde cedo. Tem pais querendo colher hoje respeito dos filhos, disciplina, educação, mas eles não plantaram isso na estação própria, lá atrás. E hoje eles estão querendo colher o que não foi plantado. Estão querendo fazer uma plantação tardia. Mas quantos sabem que o melhor fruto é colhido na estação? Ah, pode conseguir? Pode, mas vai dar trabalho. Agora, quando eles estão maiores. E precisa, queridos, haver concordância entre o pai e a mãe. Por quê? Porque criança, ela é muito esperta. Ela percebe quando existe um elo mais frágil. O papai e a mamãe precisam ser do mesmo parecer. O que o papai fala, a mamãe sustenta. O que a mamãe fala, o papai sustenta. Ah, mas se vocês não concordaram com a disciplina que foi aplicada, se de repente você como esposa achar que o seu marido, não amor, você pesou na mão aí, você exagerou. Não fala isso na frente dos filhos. Amém? Conversem no quarto, conversem só vocês dois a sós. Mas não desautorizem um ao outro na frente dos filhos. Amém? A disciplina que a mamãe aplica, o papai tem que segurar. A disciplina que o papai aplica, a mamãe tem que segurar. E a criança vai perceber que o pai e a mãe estão falando a mesma coisa. Então não adianta o pai dizer não e a criança choramingar, mamãe deixa. Não. Amém? Deixa eu criar um cenário aqui para vocês. Eu gosto de criar cenários. Vamos supor que Joãozinho está com 2 aninhos, aprontando todas e um pouquinho mais. Está naquela idade. E aí o pai sai para trabalhar, a mãe fica em casa e ela está ali lidando com as artes do Joãozinho durante o dia. E chega de tarde, assim, lá para umas 4 horas da tarde, Joãozinho apronta uma que é federal. Aí ela diz, pois você vai ficar na cadeirinha do pensamento, vai ficar de castigo, só vai levantar daí quando eu mandar. Aí ele sabe o que ele aprontou, ele sabe o que ele fez, e senta, e fica lá, quietinho. Das 5 horas da tarde, ele ouve alguém mexendo na maçaneta da porta. E quem é? O papai. Joãozinho estava quietinho lá, porque ele sabe que ele aprontou. Mas quando ele ouve a porta, ele ouve o som da chave na porta. E o papai abre a porta, Joãozinho que estava quietinho, de repente, gente, um botão é acionado nele, tum, e ele... Aí o pai, que passou o dia todo fora, com saudade do Joãozinho, ô meu filho, o que foi? Mamãe, o que foi que fizeram com você? A mamãe. Oh, meu Deus, sua mãe é malvada, venha cá, venha, meu amor, venha. Que mamãe malvada, né? Pronto, o papai já chegou. Parece fofinho, né, gente? Isso é desastroso. Você está estragando o protótipo chamado Joãozinho. Você está tirando toda a autoridade da sua mulher como mãe. E outra, você está fazendo seu filho ver
Você como bonzinho e a sua esposa é a bruxa do 71. Malvada, perversa. E aí a criança ela vai percebendo. O que eu não consigo com a minha mãe, eu consigo com o meu pai. E sabe, queridos, criança é uma bênção. Mas, mesmo pequenininhas, elas sabem ser manipuladoras. Elas sabem. Então, e essa é uma hora em que o marido e a esposa têm que estar muito bem posicionados como pais. Os dois falando a mesma linguagem. Quem botou você aí, Joãozinho? Mamãe. Alguma coisa você fez, então fica aí. Acabou. Acabou. Por mais que doa no seu coração. Acabou. Está dando para entender? Eles aprendem muito rápido. Outra coisa, gente. Crianças que aprenderam a ganhar as coisas no grito, no choro. É terrível. Porque quando elas percebem, basta eu chorar. Se eu chorar, eu consigo. Aí pronto, aí elas começam a manipular pai e mãe. Eu quero. Não, agora não. Mas eu quero. Não, agora não. Eu quero. Tome, 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 tome. Você está estragando o projeto. Mas o que eu faço, Zuleika, meu filho chorando desse jeito? Bom, sabe que não tem nada doendo, né? Está tudo bem ali. Aí você diz, meu filho, como seus pulmões são fortes. Chora, chora, chora mais. Chora para abrir bem assim seus pulmões. Pode chorar, vamos, chora mais. Que coisa linda seu choro. Chora, chora. Faz bem para os pulmões. Eles precisam saber que choro não te ganha. Não te manipula. Amém? Ok? Papai e mamãe, do mesmo parecer. Uma outra coisa, queridos, que é indispensável para a gente criar nossos filhos de uma maneira saudável, é criá-los com amor. Mas é um amor que toca, é um amor que fala. Não basta você amá-los, eles precisam saber disso. Amém? Tem uma frase muito comum no nosso meio, a gente sempre diz que a fé tem ações correspondentes, não é verdade? E eu quero dizer nessa manhã que o amor tem ações correspondentes. Amém? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11, e a gente vai ler a partir do primeiro versículo. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então, Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e os seguia. Então, vejam, queridos, a palavra de Deus diz que Jefité era um rapaz valente. Mas ele foi rejeitado pela sua família. Foi para fora de casa. E rapidinho, quem se aproximou dele? Bons amigos? Não. Pessoas vadias, de má índole, de mau caráter, se juntaram a ele e o seguia. O que eu quero dizer com isso? A atenção que nós não damos aos nossos filhos dentro de casa, o mundo dará. O amor que a gente não expressa aos nossos filhos dentro de casa, Satanás vai dar um jeito de levantar pessoas no mundo para fazer isso lá fora. O lugar principal para os nossos filhos estarem supridos emocionalmente
é dentro de casa. A primeira palavra de amor, a primeira demonstração de carinho tem que estar dentro de casa. Nossos filhos não podem se sentir mais amados por uma tia da escola do que por nós. Nossos filhos não podem se sentir mais amados pelos colegas da escola do que por nós. Amém? E o amor se expressa. O amor toca. Faz bem para a criança ouvir: eu te amo. Você é um presente de Deus. Botar no colo, abraçar. Ah, mas o Leica, meus filhos já estão adolescentes, eles não querem mais saber de abraço, porque diz que não querem pagar mico. Eles não querem abraço lá fora. Mas dentro de casa, agarra eles. Vem cá, não, pai, vem cá. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Olha, vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero te dizer uma coisa muito séria hoje. Você vai dar um susto neles. Que foi, pai? Que foi? Eu amo você. Nunca esquece disso. Seu pai te ama. Sua mãe te ama. Você é um presente de Deus. Gente, que loucura. Pais que abrem a boca para dizer para os filhos: você foi um acidente. Você foi uma camisinha furada. Você não era nem para ter vindo. Você foi um erro de tabela. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso não. Amém. Principalmente para os filhos que vão chegando por último, né? Porque acredito que os primeiros filhos não ouvem essas bobagens. Mas já pensou quando chega o caçula e ouve um negócio desse? Você foi um erro? Você não era para ter vindo? Você sabe que nessa hora você pode, sem querer, às vezes em tom de brincadeira, lançar uma semente de rejeição no coração do seu filho? Lançar uma semente de inferiorização com relação aos demais irmãos? Não faz isso não. Seu papel como pai e mãe, traz para perto, mostra que ama, toca, beija, abraça, fala. Amém? Uma outra coisa, queridos, nunca compare um filho com outro. Nunca compare um filho com outro. Eu não precisei passar por isso porque eu só tive um. Mas se você tem 2 ou mais, então vai a instrução de Deus para você nessa manhã. Nunca compare um filho com outro. O apóstolo Paulo, ele diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino. E a Bíblia, ela é um livro de histórias de sucesso e de histórias de fracasso. Mas diz que foi escrito para o nosso ensino. E quantos sabem que nós podemos aprender até com o fracasso dos outros? O que está escrito aqui, está escrito para a gente aprender. Então, queridos, existem muitas histórias que ficaram registradas. Foi justamente Deus nos mostrando: ei, não vai por esse caminho não, que vai dar ruim. Não vai por esse caminho não, que você vai se arrebentar. Então, a gente pode aprender com os erros dos outros. Amém? Alguém já disse que o esperto aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Quem foi que disse que eu tenho que me arrebentar para aprender alguma coisa? Se eu estou vendo que alguém vai por aquele caminho e não dá certo, opa, meia volta, não vou por ali não. Isso é sabedoria. E a Bíblia fala, queridos, de algumas famílias que descaradamente demonstravam preferência por filhos, faziam diferença entre os filhos, faziam comparação entre os filhos. Em Gênesis capítulo 25, versículos 27 e 28, diz assim: cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Olha que lindeza um negócio desse. Uma casa onde tem o filhinho do papai e tem o filhinho da mamãe. E todo mundo sabe quem é o preferido. Que terrível, gente.
Vocês conhecem o final da história de Esaú e Jacó. Quando você vai para Gênesis 37, versículos 3 e 4, diz assim: ora, Israel, ó Jacó, Israel aqui é Jacó. Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, caçulinha, neném, bebê do papai. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, o que aconteceu, gente? Amaram mais José. Não? O quê? Odiaram-no. E já não podiam falar com ele de forma pacífica. Meu Deus. Aí você vê um homem de Deus, patriarca, um dos patriarcas de Israel, pisando na bola no que diz respeito à criação de filhos. Sabe, eu sei, queridos, que quando uma pessoa tem mais que um filho, eles não são iguais. Filhos não são iguais. Eles podem ter saído da mesma barriga, são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas eles não são iguais. E cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito. E pode ser que você, como pai ou como mãe, lá dentro você tem um xodózinho especial. Uma preferenciazinha. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nunca demonstre para eles. Nunca deixe nenhum deles saber qual é o preferido. Ainda que lá no seu coração exista um. A Bíblia diz que Jacó fez uma túnica colorida só para José. Outro erro. Se você leva presente para um, leve para todos. Se não tem para levar para todos, não leve para nenhum. Ah, mas o Lei que eu viajei e eu vi um tênis num preço tão bom, eu levei para Mariazinha porque ela está precisando. Não é presente, é necessidade. É ela que está precisando de um tênis. Aí eu levei uma coisinha só para ela. Só que você, adulto, entende que era só uma necessidade. Mas não é assim que se processa no coração de uma criança. Eles não vão entender que você deu um tênis para a irmãzinha, que você só... Primeiro eles vão entender que é presente. E eles não vão entender que você só levou presente para a Mariazinha porque ela estava precisando. De alguma maneira eles vão achar que a Mariazinha é mais importante para vocês. Então, vai levar presente? Leva para todo mundo. Não tem para levar para todo mundo? Não leva para nenhum. Não compare um filho com outro, eles não são iguais. Ah, mas por que eles não são iguais? Ideia de Deus. É loucura, gente. Tem pais que abrem a boca e dizem: olhe para o seu irmão. Veja o exemplo do seu irmão. Seu irmão não me dá trabalho. Seu irmão nem estuda para a prova e tira 10. Você, eu pago banca, eu pago isso e você só passa arrastado. Eu estou pagando a escola. Seu irmão é que me dá gosto. Seu irmão é que me dá orgulho. Aí você já parou para pensar que não dá para você querer que um filho seja igual ao outro? Por quê? Porque eles nasceram para cumprir propósitos diferentes. Então, não tem como você querer que seus filhos sejam todos iguais. De repente, você tem um filho que é mega, super inteligente, é cabeção, não precisa nem estudar em casa, pega o assunto na sala de aula, toda a prova que faz, 10. Aí você tem um tadinho dele, só passa empurrado, só passa arrastado, né? Não tem habilidade nenhuma com números, se esquece das coisas, mas tem uma habilidade para aprender idiomas. Não é interessante isso? Tem uma habilidade para aprender a tocar instrumentos. É um autodidata nessas áreas. E aí, um é melhor que o outro? Não. Propósitos diferentes. Pode ser que você tenha
um engenheiro dentro de casa e você tenha outro que nasceu para ser um missionário nas nações. Então, nunca compare um filho com o outro. Celebre as diferenças que eles têm. E como pais, se coloquem na presença de Deus para ajudá-los a encontrar o caminho certo. Não se projete na vida dos seus filhos. Existem filhos hoje trilhando um caminho profissional, mas não era o que eles queriam. Nem foi para isso que eles nasceram. Teve um pai ou uma mãe se projetando neles. Vá por aqui, meu filho. Nossa família é uma família de médicos. Nossa família é uma família de advogados. Nossa família é uma família de empreendedores. Você é o próximo da fila. Quem disse? Quem disse? Como pai e mãe, crentes que nós somos, a gente precisa estar na presença de Deus. Senhor, me ajuda a não atrapalhar os teus planos para a vida dos meus filhos. Me ajuda, Senhor, a perceber as ferramentas que o Senhor tem colocado dentro de cada um deles, para onde eles se inclinam, o que eles gostam de fazer, as habilidades que eles têm. Me ajuda, Espírito Santo. E Deus vai te guiar. Amém. Deus vai te guiar, Ele está pronto, gente. Filho não vem com bula. Nós temos instruções básicas da palavra de Deus, mas eles são individuais. Eles são individuais. E a nossa responsabilidade como pai e mãe, filhos de Deus que nós somos, é criá-los, guiando-os, para que eles encontrem o propósito para o qual eles nasceram. Amém? E estas eram as instruções para hoje de manhã. E lembra de uma coisa. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Quando a gente se casa, a gente pode ganhar televisão, máquina de lavar, sei lá, prato, copo, louça, casa, apartamento, tem gente que ganha carro. Mas filho é um presente que só Deus dá. E um detalhe, Ele empresta eles para a gente. A gente não pode ter sentimento de posse sobre os nossos filhos. Eu conheço mães que estão segurando filhos, porque eles já descobriram o propósito deles. Mãe, eu vou para as nações. Mãe, eu vou para tal lugar. Mãe, eu preciso fazer isso. Ela disse, não, você não vai não. De jeito nenhum que você vai me deixar. Mãe crente, gente. Isso pode ser comum ou normal no mundo. Mas mãe crente. Um filho dizendo, uma filha dizendo, mãe, eu sei o que Deus quer da minha vida. E eu preciso ir. E ela diz, você não vai. Sabe, queridos, um dia todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. Todos nós vamos estar diante de Deus. E não queira ouvir Deus perguntando a você, por que você não permitiu que o seu filho corresse a carreira que eu preparei para ele? Nós estamos cuidando da herança do Senhor. Eles são nossos, mas ao mesmo tempo não são. Deus nos deu o privilégio de cuidar de alguém que pertence a Ele. Amém? Você pode fechar seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. A tua palavra, ela é mais doce que o mel. Ela é poderosa. Ela não volta vazia. Ela prospera para aquilo que ela foi enviada. Mas ela é tão doce ao mesmo tempo. Ela desce gostoso para o nosso coração. E Pai, este é o desejo do meu coração e a minha oração nesta manhã. Que a tua palavra, ela não tenha encontrado guarida apenas nas mentes dos meus irmãos, mas que ela tenha descido para o coração. Descido para o coração. Descido para o coração. Que depois destas instruções se levantem pais melhores, mães melhores, relacionamentos conjugais melhores, Pai.
em nome de Jesus. Que hajam respostas rápidas às instruções da sua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, o seu desejo é ver famílias edificadas na rocha. E não existe um outro caminho se não for segundo os preceitos da sua palavra. Quando nós seguimos as instruções da sua palavra, então vem a paz, então vem a alegria. E o Senhor quer que esse ambiente de paz e de alegria seja real na casa de cada filho seu. E eu oro, Senhor, para que pessoas nesta manhã deem uma resposta rápida à sua palavra, em nome de Jesus. Se é uma mudança de atitude, então que venha a mudança. Se é um pedido de perdão que precisa ser feito, então que seja feito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. A gente está falando aqui sobre família, sobre criação de filhos. E sabe, o desejo do coração do nosso Deus não é apenas ser o Deus da nossa vida, mas Ele enviou Jesus para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele de uma outra forma. Não apenas como servos de um Deus vivo, mas Ele enviou Jesus para inaugurar um novo relacionamento. O relacionamento que Ele sempre sonhou ter com o ser humano. Não de Deus e súdito, mas de pai e filhos. É isso que Ele quer ser para nós, o nosso Pai. Mas o Leica, todo mundo não é filho de Deus? Volto a dizer, como eu disse na quinta-feira, não. Toda a humanidade é feitura das mãos de Deus. Mas você pode se tornar filho de Deus. Quando? Quando um milagre acontece dentro de você, chamado novo nascimento. Que é quando o Espírito Santo veio habitar em você. E este milagre só acontece quando você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Muitas pessoas no mundo, elas dizem que todo caminho leva a Deus. E o que importa é a sinceridade do coração. Mas essa é uma grande mentira. Nem todo caminho leva a Deus. Existem pessoas que elas são sinceras, mas elas estão no caminho errado. Porque Jesus um dia, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava dizendo: eu sou o único caminho, eu sou a única verdade e eu sou a única vida. Então, se você tem andado num caminho onde Jesus não é, eu quero te dizer que você pode ter toda a sinceridade do seu coração, mas você entrou no trem errado. Você pegou o caminho errado. E não tem como você chegar no lugar certo pegando o caminho errado. Jesus disse: eu sou o único caminho. E um dia Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Deus não está em todas as religiões. Deus não está em todos os caminhos. Ah, mas lá onde eu estou fala em Deus. Ok, mas sabe que falar em Deus é uma forma muito genérica? Eu quero te perguntar se onde você está se fala em Jesus. Se onde você está pregam que Jesus é o teu Salvador. Porque se onde você está, Jesus não é o teu Salvador, cai fora de lá. Se onde você está, Jesus é só um personagem, um homem legal, que fez muita coisa bonita na humanidade e não passa disso, cai fora de lá. Jesus foi a resposta de Deus para nos levar de volta à presença do Pai. Jesus não é religião, Jesus é o caminho. Amém? Então, se você quer ter um relacionamento de verdade com Deus, tem que ser via Jesus. Por isso eu queria te dar a oportunidade nesta manhã. Tem alguém aqui que nunca declarou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? E você queria fazer isso nessa manhã? Deus está falando com você.
Se há, só faz um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém aqui nessa condição? Você nunca entregou sua vida a Jesus. Você pode até gostar do ambiente da igreja, da palavra, das canções, mas você nunca entregou a sua vida a Cristo. Tem alguém aqui nessa condição? Se há, só faz assim com a sua mão, nós vamos orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Seja bem-vinda, meu amor. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer se juntar a ela nessa manhã? Tem alguém aqui que, por acaso, você já é nascido de novo, você já congregou, mas por alguma razão você se afastou do convívio da igreja. Você foi para o mundo, mas você é filho, você é filha. E você sabe que seu lugar não é lá fora, seu lugar é na casa do Pai. Tem alguém que nessa manhã quer voltar para casa? Tem alguém aqui nessa condição? Hoje é sua hora, é seu dia, é seu tempo. Tem alguém aqui? Não? Ok. Vamos orar com essa princesa? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Sabe que está tendo festa no céu agora? Bem-vinda. Posso te dar um abraço? Seja bem-vinda, família. Nátia. Que nome bonito e diferente. Nátia. Deixa eu só. Olha, dá uma olhada. Sua família agora. Seus irmãos. Digam, Nátia, bem-vinda. Nós vamos cuidar de você. Amém? A oração da salvação, ela é individual. É você quem declara Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mas eu posso te ajudar, eu posso te guiar nela, tá bom? Então fecha os seus olhos e diz assim comigo: Senhor meu Deus, eu ouvi a tua palavra e eu creio que ela é a verdade. Com fé no meu coração, nesta manhã, eu te convido, Jesus Cristo, entra na minha vida, ser o meu Senhor. Eu declaro que a partir de hoje eu não tenho um outro Deus além de ti. O Senhor, somente o Senhor, é o meu Salvador e meu Senhor. Me entrego completamente a ti. Meus sonhos, meus planos, minha vida, porque eu sei que os teus planos para mim são melhores e nunca mais eu vou olhar para trás. Eu vou viver todos os teus planos para minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Conselheiros, Nátia, eu vou pedir para você acompanhar essa conselheira, tá bom? Pastor.